Graças a Deus, irmãos, vamos um passo a mais, nessa nossa caminhada de meditarmos em alguns assuntos que nós cremos ser da vontade de Deus para nós. E principalmente esses dois assuntos agora do final, nessas duas últimas sessões, eu creio de todo o meu coração, irmãos, que é extremamente importante que a gente coloque a nossa atenção nesses pontos que vamos ainda estar falando. Falamos na primeira sessão e agora na segunda. O que nós meditamos na primeira sessão, vendo na história e naqueles tipos proféticos das igrejas em Apocalipse, qual a vontade do Senhor para a nossa época. Usamos aquela expressão do Antigo Testamento, os filhos de Isacar, conhecedores da época para saber o que Israel devia fazer. E Davi, dizendo que ele serviu na sua própria geração, segundo o desígnio de Deus. O Senhor nos chama para servirmos nessa nossa geração, e o Senhor tem um desejo para nós. Vimos que aqueles 4 tipos proféticos da igreja, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, permanece até a volta do Senhor. E nós precisamos fazer uma escolha em qual tipo profético nós queremos estar servindo ao Senhor. Eu espero que você e eu escolhamos e permaneçamos no tipo profético Filadélfia. Guardar a palavra do Senhor e não negar o seu nome. Filadélfia, amor fraternal. Mas em toda essa situação que vai perdurar até a volta do Senhor, em todas elas, as 4 situações ali, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, tem vencedores. E que o Senhor requer de nós para a nossa época, irmãos, é que sejamos vencedores do Senhor. Eu não estou aqui dizendo que para você ficar com aquele refrão, e às vezes nós citamos a palavra do Senhor, mas aquele é um puro refrão, somos mais que vencedores, você é vencedor, somos mais que vencedores, mas não vivemos a realidade de ser vencedores de Deus. E o que significa isso? Para muitos, no meio da cristandade, ser vencedores, às vezes, talvez na sua cabeça, ou na de alguém, de algum irmão, porque está tão assim envolto nesse sistema que talvez representado por Tiatira, ou Sardes, ou Laodiceia, que ser vencedor é que você agora ganha muito dinheiro. Que você tem um carro novo do último tipo na garagem. Você tem uma casa maravilhosa. Que você é cabeça e não cauda, Todas aquelas expressões, aqueles jogos de expressões. Eu não estou dizendo como nós vimos ontem finanças, Aliás, finanças, para quem não esteve ontem aqui, é uma forma de Deus nos treinar para reinar. Lucas 16, naquela parábola que nós meditamos, está dizendo, olha, como é que vão confiar a você a sua riqueza se você não sabe cuidar da riqueza alheia? Como vos dará a vossa riqueza se você não sabe cuidar daquilo que não é vosso? Ali está claramente colocado pelo Senhor que é um treinamento. Como lidamos com as nossas finanças é como um treinamento para nós reinarmos com o Senhor e recebermos a nossa verdadeira riqueza no reino, no milênio, para reinarmos com o Senhor Jesus. Mas ser vencedor para alguns é isso. Mas aos olhos de Deus passou muito longe disso, irmãos, muito longe. Ser vencedor para o Senhor é outra história, é outra conversa, não é essa conversa de homens gananciosos, avarentos. É outra história, irmão, é estar dentro do propósito de Deus, fazendo aquilo que é a vontade de Deus para o nosso tempo. E nesse tempo, Deus está nos chamando para sermos vencedores. E por quê? Qual a importância que Deus ganha um grupo de irmãos dentro da igreja, como nessa situação de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, lá dentro tinham os vencedores. Há muitos irmãos, mas há um grupo de irmãos que serão vencedores naquela situação.
Por que são importantes esses vencedores no plano de Deus? A igreja é representada como a noiva do Senhor Jesus, certo? Quando é que vai haver o casamento? Deus usa essa figura terrena para nós entendermos uma realidade espiritual, uma realidade celestial. Um casamento normal, como ele acontece? Até mesmo a figura que nós temos, né? Normalmente o noivo está lá o quê? Esperando a noiva, não é isso? Nas cerimônias que nós temos. O noivo já está pronto, mas a noiva geralmente sempre está atrasada, né? Mas o noivo sempre está pronto. Nesse casamento celestial, o noivo já está pronto. Há 2000 anos atrás ele foi assunto aos céus, recebeu o nome que está acima de todo nome. E reina pelos séculos dos séculos. Ele já está pronto. Ele está preparado para o casamento, mas a sua noiva ainda não. Por isso ele não voltou. Mas quando a sua noiva estiver pronto, você acha que ele vai esperar? Eu que sou homem, eu me lembro quando eu apaixonei pela minha esposa, eu ficava louco querendo casar com ela, mas eu não tinha ainda as condições necessárias para o casamento, mas eu queria casar, não queria perder mais tempo não, eu era apaixonado pela minha esposa, era minha namorada. O Senhor Jesus, que deu a vida dele pela sua igreja, ele não ama a sua igreja, ele não quer casar com ela, irmãos? O que vocês acham? Por que ele não veio? Na nossa cabeça, às vezes, na nossa cabeça tradicional, em uma teologia totalmente errada, nós achamos o seguinte: não, tem um dia que o Senhor Jesus vai vir, já está marcado aquele dia. Não, irmãos, não está. Deus sabe na sua onisciência, mas não está marcado o dia. Pedro vai dizer que nós devemos ser tais, viver em santo procedimento e piedade, aguardando e apressando o dia da vinda do Senhor, o dia de Deus, o dia de Cristo. Nós podemos apressar ou atrasar. A noiva tem que estar pronta para que Jesus venha. Sabe qual é o maior sinal da volta de Jesus? Não são guerras, rumores de guerra, são sinais. Mas é a situação da sua igreja. O Senhor, através dos seus profetas, os apóstolos também, e ficou registrado nas Escrituras que nos últimos dias, muitos aconteceriam o que com eles? Apostatariam da fé. Você acha que isso é incrédulo? Não, irmãos, isso não é incrédulo, não. São crentes. Apostatar da fé, apostasia, vem da palavra, da mesma raiz de divórcio. Quem se divorcia? Quem está casado. Quem se apostata da fé? Quem tem a fé. Quem é cristão, quem é servo de Deus, quem é filho de Deus, já nasceu de novo, mas pode se apostatar. Não vou entrar nos detalhes aqui, o que ela vai perder ou vai deixar de perder, essa pessoa que se apostata. Mas Paulo fala que nos últimos dias, o Espírito diz expressamente que nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, por darem ouvidos a ensino de... A gente acha que não, mas como é que é isso? Irmãos, é no meio da cristandade, é no meio do povo de Deus que tem os ensinos de demônios, sim, irmãos. Está escrito na palavra. Você quer ser ingênuo? O Senhor está nos advertindo. Há uma apostasia, e aí? Como que Jesus vai voltar se a sua igreja está nessa situação, irmãos? É impossível. Como é que vai ter casamento se a noiva não está madura? Nós vimos ontem sobre filhos, criancinhas, que Deus nos predestinou para a adoção de filhos. E vimos que adoção ali, ruiotesia, significa o lugar de filho maduro. Todos nós nascemos, recebemos a vida de Deus, nos tornamos filhinhos de Deus, mas precisamos crescer, aprender a educação de Deus, a disciplina de Deus, para nos tornarmos filhos maduros, a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus,
para que haja aquele casamento. O propósito eterno de Deus, que Cristo seja cabeça. Mas para ele ser o cabeça, ele deu a igreja. Então ele vai junto com a igreja. Ele está esperando a sua noiva, que o Espírito Santo está preparando. Mas nós precisamos cooperar com o Espírito Santo. Apocalipse 19 diz que as bodas do Cordeiro estão acontecendo. E diz lá que a noiva a si mesma se ataviou. Ela a si mesma se ataviou. E foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo. E esse linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ou seja, é a nossa cooperação. Atos de justiça, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Estamos como que fazendo o vestido da noiva. Os atos de justiça são o vestido da noiva. Tudo isso aqui é uma figura espiritual de linguagem, né, irmãos? Uma linguagem terrena para ilustrar uma realidade celestial. E como vai ser, irmãos? Então Jesus não vai voltar agora, porque tem apostasia, tem essa confusão toda. Aqui, irmãos, entra a questão dos vencedores. Isso é algo tão maravilhoso na palavra de Deus, quando nós vemos isso. Deus usa esses vencedores de maneira corporativa para realizar o seu propósito. E nesse tempo que nós vivemos nessa época, Deus nos chama a sermos vencedores, a sermos aqueles pelos quais Ele vai realizar o seu propósito. Se você observar nas 7 cartas às igrejas, no início ele começa falando de uma forma, primeiro ele diz, vamos lá, abra sua Bíblia aí para a gente voltar um pouquinho lá. Apocalipse 2. Olha como é interessante a ordem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas e é o vencedor. Capítulo 2 de Apocalipse. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Essa é a ordem inicial. Quem tem ouvidos, ouça. Ao vencedor. Esmirna, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Tem ouvidos e ao vencedor. Pérgamo, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor. Dar-lhe-ei do maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. A Pérgamo é quem tem ouvidos e ao vencedor. Tiatira, versículo 26. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe daria autoridade sobre as nações, e um cetro de ferro as regerá e reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perceberam a diferença aí, irmãos? Das 3 primeiras para essa agora? O Espírito Santo, irmãos, não coloca nada por acaso. Ele inspirou. E foi o próprio Senhor que citou, deu essas palavras para João escrever. Até a igreja anterior, a Tiatira, Pérgamo, quem tem ouvidos, ouça ao vencedor. Agora aqui em Tiatira mudou. Agora em Tiatira ao que vencer eu vou dar isso e vou dar aquilo. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tiatira, lembra que eu falei que foi aquele sistema, o tipo profético que mais degradação experimentou? Que mais profundo entrou? É como se o Senhor, o Espírito Santo, está dizendo agora, ele não tem mais a esperança de que toda a igreja vai ouvir. Mas quem vai ouvir? Os vencedores. Entende, irmãos? Olha que coisa do Espírito Santo, isso aqui não é por acaso. E se você for na próxima igreja profética, Sardes, a mesma coisa, ao vencedor e depois quem tem ouvidos. Se você for em Filadélfia, ao vencedor, depois quem tem ouvidos. Laodiceia, a mesma coisa, nas últimas 4, que vão permanecer até a volta do Senhor.
Agora, Senhor, parece que está contando com os vencedores, porque toda a igreja está degradada, está em apostasia, de modo geral. E o Senhor, então, irmãos, vai usar os vencedores para cumprir o seu propósito. Como é que isso funciona nas Escrituras? As Escrituras têm alguns exemplos muito interessantes, mostrando que Deus usa um grupo pequeno que representa o grupo todo, representa o todo para cumprir o seu propósito. Primeiro exemplo. Nosso tempo está corrido, eu vou citar apenas aqui, depois os irmãos vão ir lá e pesquisem. Mas você se lembra que Deus disse que Ele separou a Israel para ser uma nação de sacerdotes? Você se lembra disso? Em Êxodo 19 ele diz que, olha, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade particular entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis um reino de sacerdotes e nação santa. Êxodo 19, 5 e 6. Deus falou isso para a nação de Israel. Toda a nação me será um reino de sacerdotes. Mas quem que na realidade foi ser sacerdote depois, irmãos? Qual foi a tribo? Foram as 12 tribos serem sacerdotes de Deus? Quem que Deus separou depois? Qual a tribo para exercer o sacerdócio? A tribo de Levi. E por que que ficou sendo só a tribo de Levi agora e não toda a nação? Por que Deus usou agora só a tribo de Levi para representar toda a nação como nação sacerdotal? Porque houve aquele evento. Moisés subiu para receber as tábuas da lei. E houve o bezerro de ouro. E o povo entrou em degradação total. E Moisés desceu, e então Moisés pronunciou uma palavra. Quem é do Senhor, passe para cá. Quem que passou para lá? Vocês lembram? Só a tribo de Levi ouviu o clamor de Deus através de Moisés. Irmãos, isso é muito importante. Só a tribo de Levi. Quem é do Senhor? Deveria ter toda a nação respondido ao chamado. Não respondeu. Mas a nação diz, fala a palavra lá, depois você leia em Êxodo 32, a partir do versículo 25. Lá diz que toda a tribo de Levi se juntou ali a Moisés. Se separou, se arrependeu e se voltou para o Senhor. E naquele momento, Moisés fala, agora cada um vai e cinja contra o seu irmão, contra o seu amigo, etc, etc. E essa tribo, por causa disso, se tornou a tribo sacerdotal. Mas não era a intenção de Deus que só os levitas fossem os sacerdotes. Era para toda a nação ser sacerdote. Mas Deus agora vai usar, então, a tribo de Levi, que vai representar a toda a nação como a nação sacerdotal. Deus vai realizar este seu propósito através da tribo de Levi, e não mais através de toda a nação de Israel. Esse é um primeiro exemplo que você vai encontrar na Bíblia, de que Deus vai tomar os vencedores. Levi, a tribo de Levi nós podemos comparar agora como vencedora. Ela ouviu o chamado de Deus e atendeu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor é que vai ouvir ali. Sabe, irmãos, isso para mim é uma indicação, essa inversão de ordem que eu mostrei para vocês, é uma indicação de que o Senhor sabe que os vencedores é que vão ouvir. Não toda a igreja, irmãos, infelizmente. Mas Deus vai olhar para os vencedores e vai ver neles como se fosse toda a igreja. Quando o povo da antiga aliança, foi disperso, e eles foram levados cativos para a Babilônia, e houve um tempo que a profecia do Senhor se cumpriu, então Deus despertou o espírito de alguns, para eles voltarem para Jerusalém e edificar a casa de Deus.
A palavra diz que havia talvez mais de 3 milhões de pessoas na Babilônia, de judeus. Mas quantos voltaram? Se você ler o livro de Esdras, você vai ficar assustado. Um pouquinho de gente voltou em relação ao que ficou. Só um pouco ouviu o chamado de Deus. 42 mil pessoas. Mas quando eles chegam ali, a primeira coisa que eles fazem um altar e oferecem sacrifícios em nome das 12 tribos. E eram só 2 tribos que estavam voltando. O que eles fizeram em nome de toda a nação de Israel. E Deus aceitou como se fosse de toda a nação de Israel. Eles como que representaram toda a nação de Israel. Quando Jesus veio, quando o Messias veio, o que aconteceu? Quantos aguardavam a vinda de Jesus? Quantos esperavam o Senhor? Praticamente ninguém, irmãos. Mas havia um remanescente. Poucas pessoas. Zacarias, Isabel, Ana. Você vai ler lá em Lucas, nos primeiro capítulo de Lucas. Simeão, desperta o teu servo, porque agora veja a salvação. Ele reconheceu, ele esperava o Messias, ele orava continuamente para que o Messias viesse. Era um pouquinho de gente, mas esse pouquinho de gente, Deus olhou para aquele pouquinho remanescente preparou o caminho para o Senhor. João Batista foi aquele que preparou o caminho para o Senhor. Ele foi um vaso que marcou aquela época. Ele preparou o caminho e o Senhor veio. Eram poucos. Todo o povo de Deus da antiga aliança se tornou apóstata, religioso. Tinha o sistema, e aquele sistema lançou para fora o próprio Senhor. Irmãos, isso é uma figura muito forte. Porque tal qual aconteceu na primeira vinda de Jesus, será no tempo da sua segunda vinda. Tudo que aconteceu lá é uma figura do que vai acontecer agora na segunda vinda. Mas aquele remanescente, sabe? Deus olha para toda a nação agora através daquele remanescente. O que aquele remanescente faz é como se todo Israel estivesse fazendo. Então, irmãos, a palavra diz para nós, lá em Apocalipse, no final de Apocalipse, ora, o Espírito e a noiva dizem, vem. A noiva diz, vem. E infelizmente não é toda a igreja que está nessa posição de noiva. Deveria. Mas os vencedores, irmãos. Vencedores. Aqueles que ouvem o que o Espírito diz, aqueles que ouvem o que o Espírito diz às igrejas. Este é o chamado para nós hoje. O Senhor Jesus vai vir quando essa companhia de vencedores for formada, irmãos. Quando esse grupo de pessoas for manifesta. São os filhos maduros que nós falamos ontem. Então este é o chamado de Deus para nós. Em Apocalipse está dizendo que a noiva a si mesma se ataviou. E é chegada às bodas do Cordeiro. Como é que a noiva vai estar se ataviando se a maioria da igreja está apóstata? É porque é um grupo que Apocalipse chama de vencedores, que vão estar na posição correta. O que eles vão estar fazendo é como que para todo Israel. Eles são como aqueles sacerdotes que colocavam a arca sobre os seus ombros e chegaram ali diante daquele rio, né, o Jordão que estava transbordando, e eles com a arca, eles pararam ali.
E todo o povo agora pode passar, porque aqueles homens levaram a arca sobre os ombros e representaram toda aquela nação e abriram o caminho para elas. Essa é uma posição dos irmãos que são vencedores hoje. Irmãos, que isso não fique algo místico para a gente, algo na nossa cabeça. Ser vencedor é fazer a vontade de Deus agora, ver o propósito de Deus, ouvir o que o Espírito diz, o que Ele deseja para nós como igreja. E desejar ser essa noiva do Senhor, desejar reinar com o Senhor, desejar crescer, se submeter à disciplina do Espírito Santo. Nós precisamos nos render ao Senhor, para que Ele faça. Por que nós vamos ficar de fora desta realidade? Sabe, irmãos, eu vou falar o que eu creio para você. Você não precisa me acompanhar, mas preste atenção. Eu creio que a noiva ali em Apocalipse 19, ela é parte da igreja. Parte da igreja. Ela é composta pelos vencedores. Aqueles que ouviram o que o Espírito diz às igrejas, aqueles que venceram essa situação reinante, essa situação degradante. A noiva que fala lá, já é esposa, lá em Apocalipse 22, que é comparada à cidade, a Nova Jerusalém que vem como a noiva. Ali são todos os irmãos, toda a igreja está incluída. Mas em Apocalipse 19, não. Então, irmãos, é um grande privilégio para nós, se nós ouvirmos a voz do Espírito de Deus hoje. Se nesse tempo presente, nós pedirmos a graça de Deus, Senhor, me torna um vencedor do Senhor. Eu quero ser esse remanescente que permanece na tua vontade. O sistema religioso, a cristandade pode estar degradada, mas eu não quero estar nessa onda, eu quero estar com o Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor, aquilo que tu me mostraram, eu quero guardar a tua palavra e não negar o teu nome, eu quero ser um com o Senhor. Se fizermos isso, irmãos, Deus vai trabalhar conosco. Deus está nos dando essa oportunidade de estarmos conectados ao propósito de Deus, de sermos cooperadores para que o Senhor Jesus volte. Se esse grupo estiver pronto, o Senhor voltará. Não espere que a igreja toda vai estar pronta, porque ela não vai estar, mas Deus vai olhar para esse grupo vai como que representar o todo, toda a igreja, e o Senhor vai voltar. Quem são esses vencedores? Como é que a palavra de Deus mostra que eles venceram, irmãos? Apocalipse 12, abra para mim comigo, por favor. Apocalipse 12, irmãos, tem lá, se você ler lá no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 6, está falando da mulher e do dragão. São figuras terrenas para expressar uma realidade celestial e espiritual. Mas essa mulher estava para dar à luz a um filho. E o dragão está lá querendo devorar aquele filho. E fala que nasceu aquele filho, só que quando nasceu, não nasceu um bebê. Nasceu foi o quê? Um filho varão, é a tradução no português, mas é o ruios que nós estudamos ontem. Filho maduro. E o que aconteceu com esse filho maduro? Ele foi arrebatado até o trono de Deus. Muita gente vai dizer, olha, isso aqui é Jesus. Eu não vou discutir com você, mas eu quero que você preste atenção um pouquinho aqui. Que o Senhor, depois que nasceu, ele passou ainda vários anos na terra, fez o seu ministério, etc. E depois que ele foi assunto aos céus. Mas eu vou te dar uma dica para te mostrar que esse filho varão, ele é um grupo de vencedores. Se você ler lá em Apocalipse, a Tiatira diz o quê? Que o que vai acontecer com os vencedores? Exatamente o que acontece com esse filho varão aqui, versículo 5 do capítulo 12. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger as nações com cetro de ferro. É o que está escrito que o vencedor lá de Tiatira vai ganhar.
E ao que vencer, darei reinar, reger com vara de ferro. A mesma coisa. Irmãos, quando esse filho varão nascer, ou seja, quando for formado essa companhia de irmãos vencedores, o Senhor Jesus volta. Esse filho varão é tomado para Deus e o Senhor vem. Ele é tomado e quando ele é manifestado, começa uma guerra celestial. Miguel e seus anjos vão ter que ser, Satanás e seus anjos vão ter que ser expulsos lá dos ares. Por quê? Essa primeira companhia vai na frente e ali acontece uma limpeza nos ares, para que depois todo o restante da igreja seja arrebatado nos ares em encontro com o Senhor. Não quero complicar aqui não, esse é apenas um entendimento. Mas eu queria que você considerasse. Mas isso não é tão importante quanto o que eu quero dizer agora, irmãos. Se vai antes um pouco da igreja, se vai depois, se vai tudo junto, nem tem tão importante. Mas o importante é que há uma companhia de vencedores. E aqui na palavra agora, em sequência, vai dizer como é que foi que essas pessoas se tornaram vencedoras. Você quer ser um vencedor? Aqui vai estar a dica para a gente. Versículo 11. Esse filho varão que são os vencedores, como é que eles venceram? Não há outra forma de vencermos, irmãos. Sermos esses vencedores segundo Deus. A não ser isso aqui. Eles, pois, o venceram por causa de quê? Do sangue do Cordeiro. É a primeira coisa. É a obra de Jesus na cruz, confiança total na obra do Senhor Jesus, confiança total na suficiência do sangue do Cordeiro. Não são perfeitos esses irmãos, tem tropeços, tem problemas, mas eles confiam no sangue do Cordeiro, que os limpa de todo pecado, de todo tropeço, que os coloca novamente em pé. É algo maravilhoso. Não há confiança em si mesmos, mas por causa do sangue do Cordeiro. Por causa da palavra do testemunho que deram. Que palavra é essa que eles vão estar testemunhando? É uma concordância com a palavra de Deus. O seu testemunho é uma concordância com a palavra de Deus. Quando você fala, a palavra na sua boca é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Esse é o seu testemunho. A palavra do testemunho que deram, isso aqui se aplica até no nosso dia a dia, né? Às vezes estamos passando por aflições, às vezes na sua mente, que é um grande campo de batalha, né? Com o inimigo, pensamentos maus, terríveis, lutas, etc. Mas quando você resiste ao inimigo e você dá uma palavra de testemunho daquilo que o Senhor é para você, que você declara isso, tudo isso acaba. Eu estou lembrando aqui, me permita rapidamente contar uma pequena, muito singela experiência, mas para ilustrar. Eu não sei porque eu acordei de noite, certa feita, com um pavor terrível, muito pavor. Nunca experimentei aquilo, mas muito pavor. Eu me lembro que eu levantei em silêncio ali, sem a minha esposa acordar, mas eu ajoelhei do lado da minha cama. E naquela hora, me veio simplesmente dar uma palavra de testemunho, uma declaração de quem era Jesus. E eu não liguei para aquele problema, estava com muito pavor, algo terrível, mas era satânico. Mas eu comecei só a dizer, Senhor, Tu és aquele que venceu. Comecei a falar, Senhor, Tu foi assunto aos céus, eu recebi o nome que está acima de todo nome. Senhor, na cruz o Senhor venceu o inimigo. Na cruz o Senhor colocou sob vergonha principados e potestades. E comecei a dar o testemunho, a palavra de testemunho. Acabou todo o pavor. Só para ilustrar, é muito simples. Mas é a palavra do testemunho, baseado naquilo que Deus fez, naquilo que o Senhor fez, baseado na sua palavra. Lá em Filadélfia, guardaram a palavra de Deus, não negaram o nome do Senhor. Isso torna vencedores. Eles venceram o inimigo por causa do sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho.
E o outro aspecto que tornaram eles vencedores, que não amaram a sua vida. Mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Essa palavra que foi traduzida vida, sabe qual é a palavra? Psique. Vida da alma. Jesus disse, aquele que quer me seguir deve fazer o quê? Negue-se a si mesmo. Tome a cruz e siga-me. Aquele que quiser salvar a sua vida ou a sua alma, psique, o que vai acontecer? Perder-la. Perder a alma aí, irmãos, não é perder a salvação, não. Mas aquele que a perder por amor a mim e ao evangelho, o que vai acontecer? Achá-la. Onde que nós vamos achar isso? Lá no reino. Em reinar com Jesus, na sua volta. Não está falando perda de salvação aqui não, irmãos. Eles não armaram a sua própria vida. Ou seja, negaram-se a si mesmos. O que é a nossa alma, irmãos? É onde tem a nossa vontade, as nossas emoções e os nossos pensamentos. Não é que o Senhor vai dizendo que você tem que ser desalmado, não é isso. Mas é que naquelas circunstâncias que o Espírito Santo providencia, que Ele permite você passar. Às vezes você tem o direito de reivindicar. Mas você, por amor ao Senhor, você nega esse direito. Você toma a cruz. Cruz não é algo que você possa deixar de assumir. Às vezes, poxa, eu estou enfermo, essa enfermidade é uma cruz. Não, isso é um sofrimento, mas não é cruz. Cruz, você aceita ou não. Jesus, ele ia para a cruz ou não, ele que decidiu ir para a cruz. Ninguém é isso aí, né, irmão? Ninguém tira minha vida, eu a dou. Ele escolheu. E nós precisamos seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. É o caminho da cruz, muitas vezes. Negar a nós mesmos. E isso no dia a dia, irmãos, né? O Senhor vai nos dando a oportunidade de sermos vencedores. No dia a dia, nas coisinhas pequenas. Não pense em coisas grandes, é no seu dia a dia. Por quê? Porque vencedor significa que o caráter de Jesus está sendo formado em nós. Você está ficando semelhante a Jesus para ser a noiva dele e ele voltar rápido. Coisas pequenas. Cruz é algo que você não merece. Cruz é algo que você pode dizer não ou sim. E tem que você permitir que o Espírito Santo conduza você a negar a você mesmo. Que você por você mesmo, né? Que você vai, vou me colocar na cruz. Aí, como o irmão uma vez falou, você vai lá, você prega o primeiro prego, pega o segundo, e essa aqui, que vai pregar essa mão sua? Né? Essa aqui é para você dar martelada na cabeça de quem vem te atormentar, né? Se você tentar por você mesmo. Não, irmãos. É seguir o Senhor. E o Espírito Santo vai te mostrar quando é que você tem que negar você mesmo. Não é que você vai ser um fraco. Não, esses irmãos vencedores eles não são fracos, não, eles são muito fortes. Mas por amor ao Senhor eles negaram a si mesmos, muitas vezes. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho que deram, e porque não amaram a vida da sua alma, mesmo em face da morte. Irmãos, hoje nós temos um chamado para sermos vencedores. Nós temos esse chamado pelo Espírito Santo. Você pode, responder a este chamado. Você pode cooperar para que o Senhor venha. E você pode ter esse privilégio de participar desta noiva do Cordeiro. Desse primeiro momento quando o Senhor virá. Futuramente, todos no Novos Céus e Nova Terra estarão nessa posição de noiva. Mas durante o reino que virá antes dos novos céus e nova terra,
somente essa companhia de vencedores de todas as eras. O Senhor nos chama a vencer, irmãos. Vivemos numa época muito estranha, muito fora do propósito de Deus em muitos aspectos. Mas há muitos que são como aqueles que não se dobraram seus joelhos a Baal. Elias, ele achou que estava sozinho. Ah, Senhor, mataram todos os seus profetas e eu fiquei sozinho. Eu estou aqui, olha. Senhor, não, Elias. Tem mais 7.000 que não dobraram os joelhos. Deus faz-se presente no seu testemunho nessa terra. Há muitos vencedores escondidos, ocultos. Nós não sabemos. Aos nossos olhos são pessoas simples. Mas Deus que vê todas as coisas sabe que eles são mais do que vencedores. E Deus te convida, a você e a mim, para sermos esses vencedores. Que Deus nos ajude. Eu vou aproveitar o meu tempo que eu tenho ainda, até 6h15 que eu combinei aqui com o Carlos. Eu gostaria que a gente orasse, irmãos. Ore por você. Não pense no seu marido, ou na sua esposa, ou no filho, não. É você e Deus agora. Usa 5 minutinhos em silêncio. Se alguém quiser, 2 ou no máximo 3 orações audíveis, nos conduzindo também ao Senhor em oração. Eu tenho apenas 7 minutos ali. Eu queria usar esses 7 minutos para a gente fazer isso. Se Deus falou com você, fale com o Senhor agora. Talvez você vá pedir ajuda ao Senhor em algum aspecto que Ele tenha falado com você. Ou você vai pedir ao Senhor para participar desse propósito de Deus. Use esse tempinho para orar por você. Vamos, talvez, se quiser fechar seus olhos, abaixar sua cabeça, mas aí no seu silêncio, fique aí. Nós não vamos fazer nenhuma atividade agora durante uns 5 minutos. E se alguém depois, de uns 5 minutinhos, quiser orar, também fique livre para orar em voz alta. Mas oração, se fizer, vamos ser objetivos, nesse aspecto, nos conduzindo ao Senhor. Pequenas orações, 2 ou 3 no máximo, para a gente poder prosseguir. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar diante do Senhor esse tempinho.